aí, turminha, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula de Geografia. Esta aula é para você, aluno da primeira série do ensino médio. Como vocês sabem, eu sou a professora Miriam Lira e ministro aulas de Geografia na rede estadual do estado do Acre. E é sempre um prazer estar aqui com vocês, contribuindo com esse processo de aprendizagem, tá bom? O tema da nossa aula de hoje é Desenvolvimento Sustentável, um desafio global. Nós vamos entender o que é desenvolvimento sustentável, qual a importância do desenvolvimento sustentável, quando surgiu o termo desenvolvimento sustentável e por que, tiveram essa ideia de trabalhar esse tema, desenvolvimento sustentável. Vamos lá? Olha só, o desenvolvimento sustentável, você pode ter vários conceitos a respeito, mas o mais apropriado seria preservar para as futuras gerações, você usar os recursos da natureza de forma sábia, sem deteriorar todos esses recursos, deixando para as futuras gerações. Como os impactos ambientais têm crescido muito no mundo globalizado, o aumento da população, juntamente com o consumismo, tem tirado muito do meio ambiente, tem tirado muito desses recursos do meio ambiente, há uma preocupação com as futuras gerações, o que vai ficar para elas, Que acesso elas terão a esses elementos que nós estamos consumindo hoje, Então, houve essa preocupação em trabalhar esse tema desenvolvimento sustentável, ou seja, não é deixar a floresta em pé, é utilizar esses recursos da floresta, mas de forma sábia, deixando também para as futuras gerações. Aí entra a questão do meio ambiente, sociedade e economia. Quando a gente pensa em desenvolvimento sustentável, a gente pensa também em medidas para utilizar esse desenvolvimento sustentável, para utilizar os recursos da natureza sem deteriorar. Então a gente vai ver tudo isso durante a aula de hoje, tá bom? A história do conceito de desenvolvimento sustentável foi oficialmente declarado na Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente. Isso realizado em 1972, na cidade de Estocolmo, na Suécia. Por isso que também foi chamado de Desenvolvimento Sustentável de Estocolmo ou Estocolmo, Foi o nome dessa conferência que teve representantes de vários países juntos para discutir temas referentes ao meio ambiente, como, por exemplo, aquecimento global, como minimizar a questão do aumento da temperatura no planeta, a questão do lixo, a questão da poluição do ar. Então, temas referentes a isto. Porque a questão do desenvolvimento sustentável ela pode ser a nível local e a nível global. Quando se polui o ambiente, pode atingir tanto no nível local quanto no global. Então, há uma preocupação em relação a isso. Durante essa conferência, surgiu também o relatório Nosso Futuro Comum, ou relatório de Brundtland, que foi em 1987, que tem esses principais itens que vocês estão visualizando aí, que era preservação da biodiversidade e ecossistemas, limitado do crescimento populacional, garantia de alimentação a longo prazo, tendo em vista que o consumo de alimento, apesar de ter aumentado, há essa preocupação que nem todo mundo tem acesso à alimentação. A população cresceu, o ritmo da produção de alimentos também cresceu, mas nem todo mundo tem acesso. E, continuando, promover o desenvolvimento de tecnologias que admite o uso de fontes de energias renováveis. Quais são elas? São a eólica, a solar, a biomassa. Então, deixar de utilizar só as fontes não renováveis, como o petróleo, o carvão mineral e o gás natural. Uma forma também de se ter esse desenvolvimento seria as fontes alternativas de energia que surgiram aí com a terceira revolução industrial. Diminuir o consumo de energia também é uma alternativa. Aumentar a produção industrial nos países não industrializados à base de tecnologias limpas. Com tecnologia limpa, os impactos ambientais serão minimizados. Então, a ideia é essa, criar estratégia de adaptação para o desenvolvimento sustentável, implantar um programa de desenvolvimento sustentável. Então, seria, além de tudo isso aí, finalizar implantando um programa de desenvolvimento sustentável, utilizando os recursos da natureza de forma a deixar para as nossas futuras gerações, ok? Aí nós tivemos aí alguns eventos, como a Eco 92, que aconteceu no Rio de Janeiro. Durante esse processo, líderes de vários países se reuniram para debater assuntos como diminuir as emissões de gases que provocam o efeito estufa, a questão sobre o aumento da temperatura, a poluição do ar, a produção de lixo. Então, foram vários assuntos que foram discutidos durante a Eco 92, onde também eles formularam a Agenda 21.
a Agenda 21, nessa Agenda 21, eles traçaram essas metas de como diminuir a poluição do ar, por exemplo, os efeitos causadores do aquecimento global. Então, foram vários elementos junto ali discutidos para minimizar essa questão dos impactos ao meio ambiente, tá bom? E sempre vai ter essas conferências sobre o meio ambiente. Sempre a gente vê nos jornais que vários líderes, né, se reúnem tentando, né, combater esses impactos ao meio ambiente, né? Mas há muitas críticas em relação a isso, porque muitas das vezes eles querem deixar a floresta em pé, não desmatar, mas o desenvolvimento sustentável não é isto. O desenvolvimento sustentável é utilizar esses recursos, mas sem destruí-los totalmente, deixando também para as futuras gerações, tá bom? Aí nós vamos conhecer agora algumas medidas sustentáveis, o que é discutido, inclusive, nessas conferências sobre o meio ambiente. A primeira delas aí é a redução ou eliminação do desmatamento. Né? O desmatamento ele causa, se vier acompanhado de queimada, a poluição do ar, por exemplo, ele pode causar erosão do solo. Então, são vários problemas causados em função do desmatamento. Aí temos também o reflorestamento de áreas naturais devastadas, é uma ideia. Essas áreas que já foram totalmente devastadas, antes que se torne a desertificação, fazer o reflorestamento dessas áreas. Preservação das áreas de proteção ambiental, como reservas e unidades de conservação de matas ciliares. A gente sabe que tem locais de preservação permanente e tem aquela de uso sustentável, que é o que você pode utilizar, e de uso permanente você não pode de jeito nenhum utilizar esses recursos, tá? Fiscalização por parte do governo e da população de atos de degradação ao meio ambiente, que seriam as denúncias feitas quando houver desmatamentos, queimadas. A população também pode estar agindo dessa forma aí, através das denúncias, tá bom? Adoção de política dos 3 R's, quem não já ouviu falar, né? Ficou na moda aí um tempão e agora já se fala nos 5 R's, né? Os 3 R's seria reutilizar e reciclar, reduzir, né? Reutilizar e reciclar. Ou os 5 R's, que é repensar, recusar, reduzir, reutilizar e reciclar. A gente ouve muito falar na palavra reciclar, com um tempão aí sobre o processo seletivo do lixo, separar o lixo para facilitar o processo de reciclagem, por exemplo. Contenção na produção de lixo e direcioná-lo corretamente para a diminuição de seus impactos, né? Direcionar o lixo corretamente, tá bom? Diminuição da incidência de queimadas. Isso aí, gente, não estou falando só de alguém que vai plantar alguma coisa e desmata e queima. Eu estou falando a nível geral, é uma cultura errônea da população, às vezes limpa o quintal, tira o lixo do quintal e efetua a queimada, porque é rápido, não vai precisar de tirar o lixo, levar para outro canto. Então, uma cultura errônea da nossa população é efetuar as queimadas, tá bom? E isso prejudica o meio ambiente, tá bom? Diminuição da emissão de poluentes na atmosfera, tanto pelas chaminés das indústrias, quanto pelos escapamentos de veículos e outros. Vocês sabem que a queima de combustíveis fósseis provoca também o efeito estufa, né? É responsável também pelo aquecimento global, tá bom? Opção por fontes limpas de produção de energia, que não gerem impactos ambientais em larga e média escala. Isso eu falei no início, né? Sobre as fontes alternativas de energia eólica, solar, da biomassa, tá bom? Adoção de forma de conscientização por meio o meio político e social das medidas acima apresentadas. Então, seria também as políticas públicas de conscientização, para que se faça o que é melhor para o meio ambiente. Tranquilidade até aqui? Que tal a gente exercitar? Vamos ver se você conseguiu entender o que é desenvolvimento sustentável e qual a importância dele, né, para as futuras gerações, é claro. Vamos para a primeira questão? Vamos lá. O conceito de desenvolvimento sustentável foi forjado por meio de intensas discussões globais. Qual alternativa melhor descreve as intenções do desenvolvimento sustentável? Letra A. Promover a utilização indiscriminada dos recursos ambientais pela população global. B. Fomentar a desigualdade social nas regiões mais desmatadas do planeta. C. Auxiliar na preservação somente das reservas indígenas presentes no norte brasileiro. D. Incentivar o crescimento industrial por meio da utilização de combustíveis fósseis. Letra E. Atender às necessidades atuais e possibilitar a preservação dos recursos para gerações futuras. Qual é melhor? Explica aí o conceito, a intenção do desenvolvimento sustentável. Dá mais uma analisada para a gente ir para a resposta. Vamos lá? Bom, se você marcou a letra E, é claro que você prestou atenção à aula, né? O conceito de desenvolvimento sustentável está atrelado à ideia de crescimento econômico com respeito aos preceitos ambientais e às questões sociais. Dessa forma, o seu entendimento está baseado no
atendimento das necessidades da sociedade atual com relação aos recursos naturais, mas sem que esse consumo, né, atrapalhe o futuro das próximas gerações. Então, quando se fala de desenvolvimento sustentável, estamos sempre pensando no futuro, tá bom? Lembra da carta Nosso Futuro, ou Futuro que Queremos? Então, é isso aí. A questão de número 2, vamos lá. A partir dos seus conhecimentos sobre sustentabilidade e meio ambiente, assinale qual alternativa apresenta corretamente uma ação sustentável. Diante de tudo que vocês viram, nós vimos várias ações sustentáveis, né? Quais dessas aí apresentam uma ação sustentável? Letra A, separar os resíduos domésticos para coleta seletiva. B, utilizar sacolas plásticas nas compras do supermercado. C, despejar resíduos de esgotamentos domésticos nos rios. D, limpar os passeios públicos com água corrente. E, comprar produtos excessivamente embalados. Qual aí, gente, que é uma ação sustentável? Qual dessas aí? Dá mais uma conferida. Vamos avançar para a resposta. Vamos lá? Olha só, é claro, né, que seria a letra A, separar os resíduos domésticos para coleta seletiva. Quando você faz essa separação, você facilita também o processo de reciclagem para aqueles que vão reciclar o lixo e diminuir também a quantidade de lixo lançado nos lixões a céu aberto ou aterros sanitários. Tá bom? Gostou dessa aula? Quer ter esse conteúdo todinho e quer praticar mais questões sobre desenvolvimento sustentável? Entra na plataforma Eduque, você vai encontrar a aula de hoje, o texto da aula de hoje e outras questões para você estar praticando e entendendo mais sobre o conceito de desenvolvimento sustentável. E obrigada a você que assistiu a minha aula até o final. Espero continuar contribuindo com a sua aprendizagem. Espero encontrá-los em outras aulas, se Deus assim permitir. Um forte abraço a todos. Beijão para os meus filhos, Elcio Jonathan e João Neto, Joãozinho TV. Tchau, tchau. Amo vocês.